Fala pessoal, aqui é o Romani, eu sou o CEO e fundador do Instituto Romani. Aqui a gente trabalha com formações em hipnose, formações em coaching, para gerar transformações profundas nas vidas dos clientes, nas vidas das próprias pessoas. E hoje eu vou compartilhar uma estratégia muito poderosa que pode ajudar você a garantir a transformação do seu cliente quando esse cliente te contratar. Quer saber como funciona isso? Qual será essa estratégia? Continua até o final, que eu tenho certeza que pode fazer a diferença se você implementar. E o primeiro ponto que é importante considerar é a questão, lembra do ser, fazer, ter. Todo mundo quer ter um resultado, lembra disso, todo mundo quer ter um resultado, mas para ter o resultado antes, a gente precisa fazer ações que estão congruentes com aquele resultado. E para fazer essas ações, geralmente, elas vão estar ligadas à nossa forma de pensar, a forma que eu me enxergo, a forma que as outras pessoas me veem, a forma como eu reajo ao mundo, está congruente com as ações que eu tomo e está congruente com os resultados que eu tenho. Então, se eu quero mudar resultado, antes eu tenho que mudar a ação ou mudar as minhas crenças, a forma de pensar. Isso vale tanto para o seu cliente, porque lembra disso, lembra? Conhecimento, habilidade e atitude. Muita gente fica preso no conhecimento e habilidade e deixa a desejar na atitude. Isso pode acontecer com algum dos clientes. E se ele não tiver atitude, obviamente vai ficar mais difícil ele garantir a transformação, o resultado. Ele vai precisar ter atitude para o seu cliente poder ter resultado, mas isso também vale para o profissional. Você também tem que transformar o seu ser. Você também tem que transformar a sua crença em relação à sua entrega, ao seu serviço, ao seu produto. Quando você acredita naquilo que você está oferecendo, é como se fosse uma transferência de sentimentos. Fica muito mais fácil não só de vender, mas também da entrega ser extraordinária. Então lembra que essa técnica, tudo isso que eu vou mostrar, essa estratégia aqui que eu vou mostrar, funciona não só na hora de entregar isso para o seu cliente, mas também para você poder aplicar com você mesmo, para ir transformando a sua mentalidade em relação ao seu produto, em relação ao seu serviço, legal? Lembre-se também que o maior segredo é começar antes de estar pronto, porque ninguém está pronto nunca. A gente sempre está em construção, a gente sempre está em evolução permanente, a gente sempre pode melhorar em alguma coisa. O tempo muda. Se o dia é amanhã, você já não é mais o mesmo, o mundo já não é mais o mesmo, então você está em evolução contínua. Ou seja, comece antes de estar pronto. E lembra daquela questão, conhecimento, habilidade e atitude. O segredo na atitude é onde você fica mais pronto. É como se tivesse um arco e flecha. Se eu ficar estudando só o arco e flecha, eu nunca vou estar pronto. Se eu souber soltar a flecha, mas nunca soltar a flecha, eu nunca vou estar pronto. Agora, no momento que eu atiro a flecha, por mais que eu não saiba exatamente como vai sair o resultado ali, as chances são que eu posso aprimorar cada vez mais. E eu posso pegar o conhecimento e a habilidade e colocar em prática. E esse é o poder. Porque, lembra, eu tenho que estar suficientemente bom para poder gerar algum resultado. Esse é o suficientemente bom. Você já tem o suficiente porque você é uma pessoa única. Você tem uma história única. Eu tenho certeza que você pode gerar uma transformação incrível para os seus clientes. Outro ponto que é essencial para você ter confiança na transformação que você gera e poder garantir a transformação dos seus clientes é você parar para pensar no que você precisa saber e qual o seu processo de transformação. Por exemplo, vamos supor que eu vou fazer uma consultoria para aumentar as vendas de um cliente. Ou seja, qual o meu processo? Quais são, por exemplo, vou dar exemplo aqui, talvez seja definir autoconhecimento, definir ação e definir melhoria contínua. Ou seja, no passo de autoconhecimento da sua metodologia, quais são as ferramentas que você vai aplicar? No passo de ação da sua metodologia, o que vai estimular o seu cliente a entrar em ação? No passo de melhoria contínua, como vão ser os feedbacks, como vai ser implementado esse terceiro pilar ali da melhoria contínua? Ou seja, quando você define os seus pilares do seu método, do seu processo de consultoria, do seu processo de coaching, do seu processo de transformação do seu cliente, fica mais fácil quando você já tem isso em mente antes. E outra coisa, lembre do seguinte, todo mundo tem algo para ensinar que gera valor para outra pessoa. Eu não sei qual a sua história, mas eu tenho certeza que você tem algo para contribuir comigo, assim como eu tenho algo para contribuir com você. Sempre que a gente passa, a gente deixa um pouco da gente e leva um pouco do outro. Lembre-se disso. Por exemplo, muita gente fala, nossa, mas eu não tenho nada para ensinar, eu não sei nada. Você sempre sabe alguma coisa que é de valor para outra pessoa. Vou dar exemplo
Pensa na sua mãe, o que a sua mãe poderia ensinar? Talvez ela poderia ensinar como criar um filho, ou talvez ela poderia ensinar, eu não sei, o que a sua mãe faz? Ela vende roupas? Ela poderia ensinar sobre venda de roupas, ou o que ela faz? Talvez ela cozinha alguma coisa, ela poderia ensinar sobre cozinhar. Eu estou dando exemplos porque todo mundo tem algo que pode gerar valor para outra pessoa. Ela poderia oferecer, por exemplo, uma consultoria sobre como criar os filhos. Eu não tenho filhos, por exemplo, ainda, ou seja, alguém que pode me ajudar a criar os meus filhos melhor quando eu tiver filhos, pode ser interessante eu contratar uma consultoria, um processo de coach dessa pessoa. Estou dando esse exemplo porque para você entender que você, independente de qual seja a sua história, tem algum ponto na sua história que para outra pessoa seria muito importante receber a ajuda de você nesse ponto. E outra coisa que é interessante, você parar para pensar quais são os pontos de melhoria nesse seu processo ou o que vai te deixar seguro para poder garantir essa transformação também. Pensa no que para você definiria como eu estando preparado para poder gerar essa transformação. O que teria que acontecer? E quando você definir isso, o que tem que acontecer para você se sentir preparado para gerar essa transformação, você fica mais seguro. Por exemplo, para mim, quando eu vou ministrar as formações de hipnose transformacional, eu dou garantia de satisfação. E por que eu faço isso? Porque assim eu sinto a minha energia para vender aumenta. Para mim, o meu negócio, eu estou dando exemplo no Romani, eu me sinto mais seguro sim. E eu acredito muito na minha venda. Sempre que eu vou fazer uma venda, uma oferta do curso de hipnose transformacional, quando eu faço isso, o que eu penso? Eu penso verdadeiramente que se a pessoa não comprar, ela está perdendo uma grande oportunidade. E é isso que você tem que sentir quando você oferece o seu produto, o seu serviço, porque você sabe a transformação que você vai gerar. Quando você já tem claro esse processo, quando você já está seguro que você pode gerar essa transformação, fica mais fácil fazer essa transferência de sentimentos. E acredite, você já tem um monte de coisas que pode gerar valor para outra pessoa. Algo que você sabe agora poderia gerar valor para o meu negócio, poderia gerar valor para o negócio do Sandro, Sam, poderia gerar valor para qualquer que seja o player do mercado. Você tem algo que é só seu, que pode gerar valor para outras pessoas. Lembre-se disso. Então, quando você destrinchar esse método do seu tipo de consultoria, do seu tipo de processo de coach, do seu tipo de processo de transformação para outras pessoas, fica mais fácil. E lembra, você não precisa ser campeão mundial em 1 milhão de técnicas, 1 milhão de ferramentas, 1 milhão de processos. Você precisa ser campeão mundial em um processo simples. Talvez defina aí 5 estratégias, 10 estratégias no máximo, que você vai ficar campeão mundial em implementar e ajudar o seu cliente a ter resultado com isso. Ou seja, quando você tem isso mais claro na sua mente, fica mais fácil você entrar em ação. Então vamos lá. Agora eu vou mostrar essa técnica, essa metodologia aqui que funciona muito, tanto para você utilizar com seus clientes, utilizando da hipnose, e com você mesmo, para aumentar o seu nível de autoconfiança. Porque se você tem autoconfiança, fica fácil você poder acreditar no que você entrega, fica fácil você entrar em ação, fica fácil você gerar mais comprometimento do seu cliente e você ter uma confiança inabalável, porque independente, lembra disso também, quanto mais clientes você tiver, mais clientes você vai ter com resultado e mais clientes você vai ter que também não tem resultado. Você tem que se blindar daqueles clientes que por algum motivo ou outro podem não gostar do seu produto ou serviço, porque eles têm uma opinião diferente da sua, eles têm uma visão de mundo diferente da sua. Quanto mais clientes você vai atender, mais clientes bons você vai ter e mais clientes ruins você vai ter também. Só que a porcentagem de clientes bons vão ser muito maiores. Se a sua confiança estiver boa, você vai ver que você começa a internalizar e ficar feliz com aqueles clientes que tiveram bons resultados. E tudo bem, se algum cliente ou outro, por algum motivo, achar que aquele seu processo não era para ele, tudo bem, você compreende isso. Talvez aquela pessoa não estivesse pronta para o seu processo, porque o seu processo ele é bom sim. Você pode sim gerar valor, porque a sua história de vida é única. O seu método, você é uma pessoa única. Você pode ter certeza que fazer qualquer tipo de trabalho com você é diferente de fazer com o seu concorrente, é diferente de fazer com outra pessoa. Você é único e você pode gerar um valor único para as outras pessoas. Você tem que compreender isso, internalizar isso, que aí fica muito mais fácil tanto acreditar no que você vende, tanto entregar o que você vende, tanto ter resultados com o que você está vendendo. Legal? Então vamos fazer essa técnica de hipnose para gerar essa transformação, para aumentar tanto a sua autoestima, para aumentar tanto a sua autoconfiança, para você poder
garantir esses seus resultados melhor. E essa técnica tem a ver com a visualização. Como uma visualização, Romani? Lembra, tudo acontece duas vezes. Primeiro acontece na nossa mente para depois acontecer no mundo real. Por exemplo, uma pessoa, você já percebeu que às vezes você, por algum motivo ou outro, vai comprar um carro e de repente aparece esse carro para todo lugar. Ou, por exemplo, uma pessoa percebe que o filho vai nascer e de repente aparece um monte de lojas de bebês pela cidade que pareciam que não existiam. Porque você está com foco naquilo. E a mesma coisa acontece quando você faz uma visualização prévia. Quando você trabalha primeiro na sua mente, fica mais fácil você poder aproveitar as oportunidades no mundo real. Tanto para aproveitar oportunidades de se conectar com clientes, tanto para aproveitar oportunidades de ter mais autoconfiança, porque se você já imaginou como vai ser a sua conversa, como vai ser o seu fechamento, como vai ser o seu processo de entrega, fica muito mais fácil entregar e gerar essa transformação para o seu cliente, porque tudo acontece duas vezes, lembra disso. Por exemplo, se por algum motivo ou outro você acredita que tem medo de vender ou que você não consegue entregar o que você está vendendo, é porque existe um rótulo dentro de você que está dizendo isso para você. Da mesma forma que se você acredita que pode entregar o que você está oferecendo, que você tem uma entrega extraordinária, que você tem uma autoconfiança incrível, que você vende muito bem, é porque tem um rótulo dentro de você que diz isso para você. Assim como, por exemplo, uma pessoa que acredita ser honesta acaba agindo de maneira honesta, uma pessoa que acredita ser desonesta, o que ela vai fazer? Ela age de maneira desonesta, mas porque isso está programado na sua mente, na mente dessa pessoa. Ou seja, o que está aqui reflete nas nossas ações, o que está na nossa mentalidade acaba refletindo nas nossas ações e tudo acontece duas vezes. Por isso essa visualização é tão importante. E no meio da visualização, a gente vai utilizar uma técnica também chamada âncora. O que é uma âncora? Âncora é basicamente algo, pode ser uma fala, pode ser um gesto, pode ser um movimento, um toque, que faz você algo externo ou interno que vai fazer você mudar o seu estado. E aqui a gente vai fazer, logicamente, uma âncora positiva, uma âncora que vai te deixar bem. Por exemplo, vamos supor que você vai ali oferecer o seu processo, vai fazer uma sessão para oferecer o seu processo de consultoria, o seu processo de coach, o seu processo de transformação para o seu cliente. Você pode utilizar essa âncora com você em alguns momentos para aumentar o seu nível de confiança, aumentar a sua percepção de valor para você e também você pode ensinar o seu cliente a utilizar dessas âncoras por qualquer momento durante o processo dele, ele poder romper gatilhos que estejam tirando ele do processo de ação. Vamos supor, por exemplo, que você está ajudando alguém a perder peso. Estou dando exemplo que seja alguém a perder peso. Pode ser que no dia a dia, em algum momento, ele vai ficar negociando com ele. Nossa, será que eu vou comer esse doce? Será que eu não vou comer esse doce? Se ele ativa essa âncora e volta na memória dele todas as pessoas que amam ele, todo o local seguro, a autoestima dele, fica mais fácil ele tomar a decisão de trocar o doce pela vida extraordinária dele. Entende? A âncora tem muito esse poder. E quando ele já fez na mente dele a visualização dele tendo essa negociação e vencendo nessa negociação, fica mais fácil de quando for acontecer no mundo real, ele poder tomar a atitude adequada para o processo dele. Seja, por exemplo, para fazer uma venda, seja para aumentar as vendas, seja para poder cobrar dos vendedores de uma empresa, seja para poder ter uma autoestima melhor. Então, essa técnica funciona muito bem. E vai ser uma visualização. Esses passos da visualização, eu vou gravar e vou deixar aqui para vocês um áudio dessa visualização. Vocês vão poder baixar, escutar quantas vezes vocês quiserem. Vocês podem compartilhar com seus clientes. Essa visualização vai ter basicamente, eu vou falar sobre os rótulos, os quais a pessoa vai imaginar todos os rótulos que podem estar sabotando dentro do processo. Vamos supor que eu acredito que eu tenho problema com venda. Isso é um rótulo que eu estou me impondo. Eu estou acreditando que eu tenho dificuldade de vender. Se eu acredito nisso, o que eu faço? Qual é o resultado que eu tenho? Então, nessa visualização, a gente vai imaginar esses rótulos sendo arrancados. E você também, dentro da visualização, a gente vai utilizar da ponte do futuro. Como que funciona uma ponte para o futuro? Basicamente, imaginar esse futuro e como vai ser esse futuro. Como vai ser esse futuro que você vai estar criando sem o rótulo do medo da venda e com o rótulo de acreditar no que você oferece. Como vai ser o futuro dos seus clientes tendo a transformação que você sabe que você pode ajudar eles a ter. Ou seja, você imaginando tudo isso, fica mais fácil você colocar em ação depois todo o processo de fazer as ferramentas que você tem no seu método, de fazer o seu cliente entrar em ação com a sua metodologia
metodologia e fazer o seu cliente ter resultado com a sua metodologia, e ali a gente também vai implementar uma âncora dentro dessa visualização, tudo bem? Esse processo é muito, muito poderoso mesmo. E como que funciona para poder aproveitar mais esse áudio, que é um áudio de auto-hipnose que eu vou compartilhar aqui com vocês? Basicamente, você não precisa ficar pensando assim, nossa, eu tenho que seguir todos os passos. Não, tudo bem se uma hora ou outra você começar a viajar em outras coisas, mas no momento que você estiver escutando o áudio, se você começar a pensar em uma coisa que não tem nada a ver, para de pensar nessa coisa e volta a se concentrar no áudio. É basicamente isso. Por exemplo, tudo que eu disser, seja o mais espontâneo possível ao ouvir o áudio. Vou dar um exemplo aqui prático. Por exemplo, levanta a mão. Faça aí na sua casa. Levanta a mão. Levantou a mão? Faça agora. De verdade, vai lá. Levanta a mão. Levantou? Legal. Então, já que você levantou a mão, tudo bem. Isso. Pode descer a mão. É isso que eu tô querendo dizer. Não tem problema você ter levantado a mão esquerda ou a mão direita ou as duas mãos. Seja espontâneo. Não importa o que eu estou dizendo, mas como você está compreendendo. Então, seja espontâneo de acordo com o que você está compreendendo quando você começar a ouvir o áudio. Essa é uma ótima forma de você ensinar os seus clientes também e poder fazer visualizações como essas com os seus clientes. Porque quando você faz uma visualização, o processo de transformação do seu cliente já começa a ser criado na mente. Quando acontece na mente, lembra disso, tudo acontece duas vezes, se torna muito mais fácil acontecer no mundo real. Inclusive tem pesquisas sobre isso, por exemplo, jogadores de basquete. Coloca o jogador de basquete simplesmente para jogar a bola de basquete real, jogar a bola de basquete imaginária, só imaginar que está jogando a bola de basquete, e a pessoa que não treina, não está jogando a bola de basquete, deixa ali 20 dias, eu não lembro exatamente, 21, 30 dias, essas pessoas fazendo esse tipo de exercício. E é incrível, é 23% dos jogadores que estão jogando a bola de basquete real, treinando 1 hora por dia, conseguem ter uma melhora de 23% do resultado, sendo que 22% do resultado só para a pessoa que está imaginando. A pessoa só dela imaginar ela jogando a bola durante 1 hora por dia, ela fazendo isso, ela conseguiu melhorar 22% do resultado. Ou seja, o nosso cérebro não sabe diferenciar o que é imaginário e o que é real, e principalmente quando a gente já tem referências. Quando você entrar em ação pela primeira vez, depois de ter imaginado e ter visto acontecer, ter ouvido acontecer, ter sentido acontecer, a referência para o seu cérebro se torna ainda mais forte, se torna ainda mais fácil para o seu cérebro criar essas sinapses necessárias para reconstruir essa realidade mais uma vez. Ou seja, quando acontece a primeira vez, o que você tem que fazer? Ouve o áudio de novo, você coloca essa visualização mais uma vez, porque agora a referência do seu cérebro é mais forte, então se torna ainda mais fácil duplicar esse processo mais e mais vezes, tudo bem? E você, protegendo a sua autoconfiança, a sua autoestima, fica mais fácil entregar, fica mais fácil gerar transformação, e você também pode utilizar essa visualização pros seus clientes, porque se o seu cliente faz essa visualização, independente de qual seja o objetivo dele, ao fazer uma visualização poderosa, fica muito mais fácil dele entrar em ação e se mover em direção a esse objetivo e ter os recursos emocionais que ele precisa para alterar os rótulos os quais ele vem acreditando que estão bloqueando ele de conseguir o objetivo que ele quer. Por exemplo, vamos supor que seja uma pessoa que quer perder peso e você está ajudando essa pessoa a perder peso. Talvez seja um rótulo que diz para ela que ela não consegue fazer atividade física, ou talvez seja um rótulo que diz para ela que ela não consegue fazer dieta. Ou vamos supor que seja uma pessoa que deseja performar melhor no trabalho. Talvez seja um rótulo que diz para ela que ela procrastina. Talvez seja um rótulo que diz para ela que ela não tem foco. Então, quando você ressignifica esses rótulos internos da pessoa e ajuda ela a ter uma visualização poderosa, cria uma âncora poderosa, fica mais fácil para a pessoa entrar em ação e manter o resultado. Legal? Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Aqui abaixo eu vou deixar um áudio de modelo para você poder ouvir quantas vezes você quiser. Você pode ouvir quantas vezes você quiser, e o legal é ouvir mais de uma vez, para isso sendo enraizado na sua mente subconsciente. E além de você ouvir, eu convido você ou gravar um áudio como esse para o seu cliente, uma estrutura. Basicamente, você vai criar uma âncora, criar uma ponte para o futuro, fazendo ele imaginar esse futuro. Você tem que proteger a autoconfiança, entregar os recursos necessários, reestruturar esses rótulos. Você pode também compartilhar esse áudio que eu vou deixar aqui com os seus clientes, se você quiser. Ele é muito poderoso para proteger a autoestima, para proteger a questão da autoconfiança, para ressignificação de rótulos. Isso ajuda também com ansiedade, isso ajuda com questão de estresse, isso ajuda com questão de algum medo que a pessoa possa
ter. Legal? Espero que vocês gostem, ouçam o áudio, depois vocês comentem aqui o que vocês acharam. Grande abraço, vamos transformar o mundo em um lugar melhor, porque quando a gente se transforma, a gente transforma o mundo em um lugar melhor. Eu tenho certeza que vocês têm muito para compartilhar com os seus clientes, a sua vida também. Cada vez que você está se transformando, eu tenho certeza que o resultado do seu cliente também se transforma melhor. Legal, pessoal? Então, grande abraço, valeu!